Estamos de volta. A mesa diretora da Câmara dos Deputados perdoou mais de 400 faltas de parlamentares no primeiro semestre deste ano. Ainda assim, foram mais de 1.300 faltas registradas no período. Os parlamentares dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte somam juntos 724. A Constituição Federal é clara. O pagamento dos salários de deputados e senadores está diretamente relacionada à presença dos parlamentares nas sessões deliberativas do plenário. Assim, a falta não justificada ou autorizada é descontada no salário de R$ 33.763 para ambos os cargos. Segundo dados da Coordenação de Pagamento de Pessoal da Câmara, 288 deputados tiveram juntos R$1.437.000 em cortes na folha de pagamento pelas 1.373 faltas registradas entre fevereiro e junho. Apesar de anunciar corte de gastos e aumento de receita para tentar driblar a crise econômica, a mesa diretora da Câmara decidiu perdoar 414 faltas de deputados em sessões deliberativas ao longo do primeiro semestre de 2017. O perdão aos faltosos representa um gasto de R$ 424.500, valor que deveria ser descontado dos salários e devolvido aos cofres públicos. O abatimento foi dado aos deputados que recorreram a justificativas como eventos político-partidários, voos atrasados, reuniões em ministérios e outras razões que não aquelas relacionadas à licença por motivo de saúde. Atestados médicos e missões autorizadas, aquelas viagens aos estados para representar o Congresso, são justificadas automaticamente. Os parlamentares dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte somam 724 faltas. Entre os mais faltosos estão Silvio Costa e Luciana Santos, de Pernambuco, com 32 faltas cada. João Henrique Holanda Caldas, JHC, de Alagoas, com 31. E Fábio Faria, do Rio Grande do Norte, que acumulou 30 faltas no primeiro semestre. Entre os deputados menos faltosos estão Caio Manissoba, de Pernambuco, sem nenhuma falta registrada, Luiz Couto, da Paraíba, com 1, Felipe Maia, do Rio Grande do Norte, com 4 faltas e Daniel Coelho, de Pernambuco, com 5. É um dever do parlamentar estar presente às sessões, às comissões permanentes, debater as matérias, votá-las, e o fato de eu ter sido o deputado, um dos deputados menos faltosos, eu diria que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação de parlamentar. A assiduidade dos parlamentares sempre foi uma polêmica. Para o deputado Rafael Mota, o método de registro de presença é complexo, já que o sistema leva em conta apenas a presença em plenário e muitas vezes o parlamentar está no Congresso. As faltas são registradas quando existe um momento de alguma votação, no momento que você tem que colocar a biometria para poder fazer um voto. Então, às vezes, muitos deputados estão, às vezes, ausentes em algum ministério, tratando sobre algumas situações importantes. Eu, que sou secretário de Juventude, também recebemos diversas pessoas no gabinete, na própria Secretaria de Juventude. Então, no momento que a gente tenta se encaminhar do próprio gabinete para o plenário, às vezes a votação é encerrada. É bom que seja revisto. Mais de 400 alagoanos aguardam a doação de algum órgão. Muitos estão na fila de espera há anos. Por isso, a Central de Transplantes daqui de Alagoas realiza este mês a campanha Setembro Verde. E eu vou conversar agora com a Daniela Ramos, que é coordenadora da Central aqui no estado. Boa tarde, Daniela. Seja bem-vinda ao JD. Boa tarde, Júlia. É um prazer. Então, Daniela, eu vi, na verdade, que essa campanha está acontecendo em outros estados do Brasil. Mas quais os dados aqui de Alagoas? Isso. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E o mês de setembro ele acaba sendo intitulado como Setembro Verde, que é o mês que a gente faz alusão a esse tema ainda tão pouco falado. O verde seria a esperança. A esperança, é. E Alagoas, como você bem disse, nós temos 407 pessoas aguardando por um órgão. Desses 407, 259 pessoas na fila por um rim, 147 pessoas para a córnea e uma para o coração. É um tema que a gente precisa conversar são números bastante. Altos, né? Essa campanha é realizada todos os anos, Daniela? Sim, todos os anos ela é feita e todos os estados eles se organizam para fazer
referência a esse tema, a gente divulga com os profissionais de saúde, com os estudantes, com a população em geral, para que comece a ser mais discutido, né? Um tema tão importante para uma única certeza que a gente tem, que é a morte. Com certeza. Agora, eu lhe pergunto, a doação de órgãos no Brasil e aqui também no nosso estado ainda é um tabu? Sim, Júlia, infelizmente, nós costumamos não conversar sobre isso, né? O que é doação? Como nós podemos doar? Então surgem muitas dúvidas e vários tabus, como você falou. Então as pessoas desconhecem mesmo o tema, por isso o número tão grande de negativa familiar. A nível de Brasil foi 43% de negativa no ano de 2016 e Alagoas ficou com 71% desse número ainda bem alto. Então nós precisamos assim esclarecer a população o que é, né, o que precisa ser para ser o que precisa ser, e a importância, né, a importância do ato, né? Do ato de doar. Né, as pessoas ainda têm a questão que desconhecem a vontade do seu ente querido em doar. Tem até uma pesquisa espanhola que fala que 93% das pessoas que conheciam a vontade do seu parente, eles aceitaram a doação, contra 57% que desconheciam e não aceitavam. Então, é muito importante a gente falar do nosso desejo. Não adianta só deixar escrito. E a questão também daquele momento de dor em que a família está no conflito ainda da perda, né? E você saber que dali, da morte de alguém, você vai dar vida para outra pessoa. Eu acho que é isso que tem que ser, esse parâmetro tem que ser colocado. Verdade, né? Júlia. É um ato de solidariedade, né? E um ato assim, a dor é imensurável, quem perde um ente querido. Mas você saber que você pode dar uma chance de uma vida para outra pessoa e para outras famílias, isso faz com que essa dor ela se amenize e que a gente encontre ainda motivos para sorrir, para trabalhar. Dar continuidade, Dar né? continuidade. Agora, isso. Como é que as pessoas podem contribuir, como é que as pessoas podem ajudar? Justamente esclarecendo, dizendo eu quero ser um doador, ou discutindo esse tema. Como é que as pessoas podem fazer, Daniela, nesse sentido? É importante que a gente traga esse tema para os nossos lares, Júlia, conversar, né? O que é a doação de órgãos? Como a gente pode ajudar? Existe a doação de córneas, que aí o paciente, coração parado, né? O paciente morreu, ele pode doar somente as córneas. E quando é uma doação de múltiplos órgãos, a pessoa em vida, é importante que deixe esse desejo claro, né, para os seus familiares. Olha, eu sou doador, porque de uma forma ou de outra você vai acabar sendo doador, né? Porque quando você morre, o seu corpo material ele já não serve mais. Então acaba doando lá para a terra. Né? E acontecendo isso, a Central de Transplantes, como fazer para entrar em contato com a Central de Transplantes? Como é que funciona esse trâmite da hora da morte para que o órgão chegue até vocês? Como funciona isso? Excelente pergunta. Para o paciente ele conseguir ser um doador, né, de múltiplos órgãos, é preciso que seja constatada a morte encefálica. Sim. Essa morte encefálica é um diagnóstico que é coberto pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1480. O paciente, quando está em coma aperceptivo, que não reage mais a nada, ele passa por alguns exames clínicos para que seja comprovada a morte. Depois desses exames clínicos, por 2 médicos diferentes, ele passa por um exame de imagem, que aí é comprovada a morte cefálica. Após isso, a Organização de Procura de Órgãos, que é o braço operacional da central, ele esclarece a família de tudo o que está acontecendo e dá o direito à família de perguntar: você autoriza a doação? E aí a família, através desse ato, essas 2 palavras, eu autorizo, podem salvar e dar esperança a muitas pessoas. Então funciona assim, o paciente precisa morrer de uma forma especial, que é em morte encefálica, isso para ser doador de múltiplos órgãos. E para ser doador de córnea, só basta assim, o paciente faleceu, foi a óbito, a família autorizar a doação. Entendi. No caso de órgãos como coração, rim, esses órgãos, isso, né? Coração, rim. Aqui em Alagoas nós fazemos o transplante de rim, coração e córnea. Certo. Fígado, nós só fazemos a retirada do órgão e nós ofertamos para o Sistema Nacional de Transplantes, que oferta para outros estados, obedecendo a lista do cadastro técnico.
Ok, Daniela, muito obrigada pelas informações, boa sorte na campanha e que o tema seja difundido também, discutido nas escolas, nas universidades, né? Porque através da informação, da educação é que a gente muda as concepções do nosso país. Nós agradecemos a vocês e vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Sim, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, boa sorte. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui, mas eu te espero amanhã, 1h30 da tarde, logo após o Plantão Alagoas. Até amanhã.